Integração News. E aí, galerinha, seja muito bem-vindo a mais um boletim produzido pela Integração News, e a partir de agora nós vamos trazer até você as curiosidades sobre as modalidades que compõem o programa dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que terão seu início oficial nesta sexta-feira, dia 6 de março, com a cerimônia de abertura e também as provas iniciando no próximo sábado, dia 7. Então você vai saber todos os detalhes, as curiosidades sobre as modalidades que os 8 brasileiros vão estar em ação, além das demais modalidades que vão fazer parte então do programa do evento. Então fique com a gente, acompanhe tudo e detalhes a partir de agora aqui no canal da Integração News, junto com você no Esporte Paralímpico. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do Esporte Paralímpico. O Brasil chega para a disputa dos Jogos de Inverno Milão Cortina d'Ampezzo 2016 com a sua maior delegação da história. São 8 atletas em ação nas modalidades do esqui cross country e também do snowboard. Vamos trazer então aqui para você algumas informações, algumas curiosidades então sobre as modalidades. Começamos com o esqui cross country. A modalidade integra o programa paralímpico desde a primeira edição dos Jogos de Inverno, realizados em Worldskonsvik, na Suécia, no ano de 1976. A modalidade reúne atletas com deficiência física ou visual em provas de curta, média e longa distância, disputadas em percursos com subidas e descidas, exigindo resistência, técnica e estratégia. Nas partes mais íngremes, os competidores podem atingir velocidades próximas a 40 km por hora. Os atletas competem em diferentes classes funcionais. Dependendo da condição física, eles podem utilizar o sitting ski, que é um equipamento adaptado que consiste em um assento fixado sobre os esquis. Já os competidores com deficiência visual disputam as provas acompanhados por um atleta guia. Nas classes B2 e B3, o uso do guia é opcional. Embora as classes sejam distintas, todos concorrem às mesmas medalhas em cada prova. Para garantir equilíbrio, é aplicado um sistema de correção de tempo conforme a classe funcional do atleta. Nas provas de longa distância, a largada é individual e em intervalos determinados. Após a conclusão da disputa, os tempos passam pelos já citados ajustes e só então são definidos os medalhistas da disputa. Ao longo da história da modalidade, um dos grandes destaques é a norueguesa Ragnhild Dyklebust, que é a maior vencedora dos Jogos Paralímpicos de Inverno, com 16 medalhas de ouro conquistadas entre as edições de 1988 e 2002. Tá aí, portanto, para você algumas curiosidades então sobre o esqui cross country. Agora a gente fala do snowboard. Mais recente no programa paralímpico, o snowboard começou a se desenvolver internacionalmente no ano de 2005. A modalidade estreou nos Jogos de Sochi 2014, após ser incluída no programa do ano de 2012. Inicialmente, as medalhas foram disputadas em duas classes: a classe UL para atletas com deficiência nos membros superiores e a classe LL para atletas com deficiência nos membros inferiores. O sistema de classificação foi aprimorado após a edição de 2014. A classe LL foi dividida em LL1, destinado para atletas com deficiência significativa em uma perna, com amputação acima do joelho ou com comprometimento em ambas. A classe LL2 para competidores com a menor limitação funcional. A classe UL permaneceu inalterada.
Atualmente, o snowboard paralímpico é disputado em 2 disciplinas. No Snowboard Cross SBX, os atletas realizam descidas em pistas, saltos e obstáculos. Após a fase classificatória, os melhores avançam para confrontos eliminatórios, no formato head-to-head ou head-to-head, até a definição do campeão. Já no Bucket Slalom, o BSL, cada competidor faz 3 descidas em um percurso com curvas acentuadas e obstáculos. Vence quem registrar o menor tempo entre as tentativas. Você está gostando deste nosso conteúdo? Se ainda não se inscreveu aqui no canal da Integração News, então gentilmente clique em inscreva-se neste canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Para você que já é inscrito, compartilhe esse link para seus amigos, seus familiares, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, e faça com que mais pessoas acompanhem os destaques do Paradesporto que nós trazemos até você. E claro, não se esqueça também de gentilmente você clicar em marque como gostei deste vídeo para estar deixando aquele like bacana aqui pra gente. Vamos falar agora sobre o curling em cadeira de rodas. É uma versão adaptada do curling, um esporte popular de inverno, principalmente na Europa e na América do Norte. As equipes formadas por homens e mulheres precisam elaborar estratégia que envolva empurrar ou bloquear as pedras da outra equipe. Com isso, o atleta deve calcular o peso, a volta e o caminho que a pedra deve ser jogada. Falando agora sobre o esqui alpino. A modalidade paralímpica foi desenvolvida quando os veteranos de guerra lesionados começaram a praticar o esporte, após retornarem da Segunda Guerra Mundial. A modalidade apresenta as seguintes disciplinas: o Downhill, Super G, Super Combinado, o Gigante Slalom e também o Gigante. Os atletas são classificados em categorias com deficiência visual B1 até o B3, em pé das classes LW1 a LW9, na classe sentado da classe L10 até LW12. Os atletas competem em um sit ski e utilizam estabilizadores em vez de bastões. As 2 provas técnicas são o slalom e também o slalom gigante. O slalom possui um percurso que exige curvas curtas e abruptas, uma vez que os gates possuem menor distância entre eles, enquanto o gigante slalom apresenta maior distância entre os gates. O Super G e o Downhill, consideradas disciplinas de velocidade, têm menos mudanças de direção, uma vez que a distância entre os gates é maior. O Super Combinado, por fim, é a disciplina que combina uma prova técnica com uma prova de velocidade, sendo uma descida de slalom e uma de Downhill, ou uma descida com o Super G. No caso dos atletas com deficiência visual, os atletas guia iniciam a prova sem passar pelo portão inicial, que permite que estejam um pouco à frente dos atletas, oferecendo instruções verbais para os mesmos. Falando agora sobre a modalidade do biatlo. Ele é um esporte que combina o esqui cross-country com o tiro esportivo, 2 disciplinas muito distintas. Os atletas são divididos nas categorias sentado, em pé e com deficiência visual. O esporte foi adotado como uma disciplina formal nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Lillehammer em 1994. Falando agora sobre o hóquei no gelo. É um esporte rápido, altamente físico e jogado por homens e mulheres com deficiência física nos membros inferiores do corpo. A modalidade segue as regras da Federação Internacional de Hóquei no Gelo, a
IHF, com algumas modificações. Em vez de patins, os jogadores usam trenós com 2 lâminas. Os jogadores usam 2 varas, uma com uma ponta para empurrar e outra para dar o tiro. A disputa é entre 2 equipes de 13 jogadores, além de 2 goleiros. Todos os detalhes foram publicados no site do Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB. Tá aí, portanto, para você as curiosidades sobre as modalidades então dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que começam então nesta sexta-feira, dia 6 de março, a partir das 16 horas e 30 minutos, com a cerimônia de abertura Jogos Paralímpicos de Milano Cortina d'Ampezzo 2026. Com os detalhes sobre as curiosidades das modalidades dos Jogos Paralímpicos de Inverno para o canal da Integração News, falou o repórter Jorge Daniel. Integração News. Junto com você no esporte paralímpico.